Muito bom dia, Pará, bom dia, Brasil. Bom dia para você que vai nos acompanhar a partir deste momento, você que vai nos acompanhar em outros momentos, boa tarde, boa noite, enfim. Este é o programa Carmo Lourim na TV, que inicia hoje com uma série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do município de Igarapé-Miri. Nossa entrevista tem uma duração de 30 minutos, divididos em 5 blocos de perguntas, relativo à administração pública e o novo desafio da gestão após a pandemia do novo coronavírus e demais assuntos de interesse da comunidade. Então, hoje eu recebo no nosso estúdio, no estúdio da Banda Atos, se pudesse melhorar aí o retorno um pouquinho, tirando mais o delay. Hoje eu recebo no nosso estúdio o nosso querido irmão e professor João Batista Matos, pré-candidato a prefeito de Igarapé-Miri. Professor, bom dia, seja bem-vindo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, e boa sorte, que Deus nos ilumine para que tenhamos uma boa entrevista. Bom dia. Bom dia ao senhor Carmo e a todos que estarão nos assistindo, seja agora, a parte da tarde ou a parte da noite. Que Deus possa estar nesse momento entrando na vida de cada pessoa e fazendo a diferença com bênção, sem medidas. Estamos aqui muito felizes por ter recebido o seu convite e poder explanar algumas coisas que idealizamos e pensamos para a cidade de Igarapé-Miri, Baixo Tocantins, e o lugar que temos andado pelo esse mundo aí fora. Cada lugar que pisamos, Deus tem nos abrilhantado com algumas ideias, alguns sonhos. E falamos sobre isso, Tá certo. Nós vamos chamar os nossos anunciantes e já já a gente volta com a nossa primeira pergunta ao entrevistado de hoje, professor João Batista Matos. Então vamos ao nosso primeiro bloco de faturamento, já já a gente volta. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna be slow. So tonight we just let go. To the beat in the street, every freak out sing like. Sing like.
Ok, estamos de volta com o nosso programa Carmo Lorina TV, hoje entrevistando o pré-candidato professor João Batista Matos. Então, nós vamos à primeira pergunta da nossa entrevista. Professor, eu gostaria que o senhor nos respondesse qual é a sua formação acadêmica, qual é a profissão, a profissão que o professor João Batista exerce. Claro, evidentemente, que é professor, né, já diz tudo, né? Então, gostaria de abrir esta série de entrevistas lhe perguntando sobre suas qualidades, suas profissionais, como começou seu interesse pela política e se, de alguma forma, o senhor se sente feliz ou decepcionado com a vida na administração pública. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o professor João Batista Matos Pinheiro, filho do Graça Pinheiro, aqui, mais conhecido na cidade. Né? Isso. Graça Pinheiro, uma pessoa, um baluarte da família Pinheiro aí, que tem... na verdade, quando eu retornei de Belém em 91, eu tentei fazer o vestibular para medicina, e o papai, com a Sociedade Esportiva Corinthians, tinha conseguido, junto ao Jardim Barbalho, o convênio para uma escola. Na ocasião, eu vim trabalhar na educação. Nessa que eu vim trabalhar na educação, nós tivemos nos formando pedagogos. Logo após, teve a formação como matemática, lá pela UEPA, trabalhando na educação, certo? E, na ocasião, nós temos uma amizade aí que hoje me dói muito a perca dele, que era o nosso amigo Dinho Aguiar, que era presidente do PDT, e o papai já era filiado nesse partido, se fundando com a Arimatéia e um grupo. E eu fui filiado nesse partido, eu comecei a participar nos meus 18 anos já dessas reuniões e aprendendo. Hoje eu tenho o quê? 46 anos e já vi muitos altos e baixos. Já vi muitas sentadas, muitas articulações, muitas campanhas, ora em alguns grupos ganhamos e ora perdemos. Já vi muitas promessas também. Já vi algumas acontecerem e outras não. Então, nessa nossa trajetória, aprendemos um pouco, né, involuntariamente, mas aprendemos. Verificamos como funciona o processo. Hoje eu sou presidente do PMB 35, Partido da Mulher Brasileira, aqui em Garapé-Miri. Estávamos até no ano retrasado no PRTB, e hoje estamos aqui com essa sigla de 35, com uma pré-candidatura, imaginando que, o segundo ponto da sua pergunta lá, que dá para fazer melhor por Igarapé-Miri. Porque nós analisamos aí a história nessas últimas 6, 7 eleições aí, nesses últimos mandatos, e verificamos a postura de cada grupo. E aprendemos, como eu disse. Eu faço parte dessa história, então eu faço parte da estrutura política de Igarapé-Miri. Mesmo não tendo nenhum cargo, nunca teve um cargo político, na verdade. Meu pai também, eu falo que ele é um vereador, uma vereador sem mandato, nunca teve mandato, mas quase chegou lá e pelo trabalho dinâmico que tem no social, fez muito mais que muitos aí. Então, eu, por estar com ele, acompanhando ele e estar nesse grupo político, crescemos em conhecimento, crescemos em estratégia, crescemos em domínio do que se deve ter para Igarapé-Miri, e eu tenho certeza e convicção que dá para produzir muito mais do que hoje está sendo pensado e elaborado para a cidade. Eu creio nisso, que esse potencial dessa cidade de Igarapé-Miri pode mais. E aí, então, Carmo, eu não queria nem ser pré-candidato. Eu queria poder estar dando minha aula de matemática, eu sou concursado aqui, lá no município de Cametá. Mas existe um chamado de Deus, aquele chamado no qual foi dado um talento. Então, eu fui perceber que na minha história, quando eu esteve no CREAS, quando eu esteve na área da educação, do esporte, quando eu esteve na área da habitação, quando eu esteve na área do setor como o Conselho do Fundeb, o Conselho da Merenda, eu fui entender que, na verdade, era um quebra-cabeça formado em minha vida para me sair desse estágio hoje e poder lançar nossa pré-candidatura com toda certeza no que pode ser feito, né? Porque ninguém pode estar fantasiando aqui, mas com vivência na coisa durante uma vida, e eu posso dizer que o fruto disso está aqui, uma pré-candidatura, para não fugir do chamado e do talento que Deus deu para a gente. Porque o nosso momento é agora, cara. Não adianta chegar e ficar questionando pelas esquinas.
Nós temos que apresentar nossas ideias, nossa convicção, e se o povo apreciar e parabenizar, dando seu aval, amém. Mas se não, que pelo menos na nossa história fique o legado. Aos nossos filhos e netos, nós tentamos mudar. Nós fizemos as nossas propostas, nós colocamos a nossa visão. Infelizmente o povo não assistiu. Mas aí que a gente não possa levar esse peso, mas que a gente possa fazer o ato de não se calar. Tá isso que eu certo. estou fazendo, entendeu? Tá certo. Lembrando que nós estamos também em cadeia com a Rádio Constelação AM e com todo o sistema de rádio, Sistema Miriense de Rádio e Comunicação Limitada. Para todo o Brasil e com o Sistema Miriense com a Constelação AM 1560 para toda a região Tocantina e Ilhas do Marajó. Nossa segunda pergunta, professor João Batista, é a respeito da saúde de Igarapé-Miri. Como é que o senhor vê a saúde hoje e qual é a sua preocupação em relação à saúde após pandemia? Porque eu sempre disse que as consequências, as mazelas da pandemia do coronavírus, nós ainda não estamos sofrendo. Ainda vai chegar, né? O resultado negativo na economia e em vários outros segmentos, né? Ainda vai chegar. Como você vê a questão da saúde hoje e qual é a proposta do pré-candidato João Batista Matos na área de saúde? É um tema muito importante, na verdade é o tema do enfrentamento agora. E esse tema, por falta de precaução, muitos administradores, muitas equipes aí deixaram a desejar. Igarapé-Miri está enfrentando aí com as suas dificuldades, com as suas lutas, e ora tem meu aplauso, ora não, por conta que é uma coisa nova, né? Uma coisa nova, então os países de primeiro mundo aí apanharam. Teve uns que apanharam e outros estão tentando reagir. Mas nós, graças a Deus, fomos abrilhantados por Deus em conseguir tempo para que pudéssemos respirarmos e aprendermos um pouco mais da doença, que ainda é novo, não está nada definido ainda, né? Tá se costurando. Mas Igarapé-Miri, na verdade, Carmo, em relação a esse plano, essa coisa nova, analisando os números da saúde, analisando os projetos que tem, a demanda que tem a saúde do município, eu creio que não precisava nesse momento ter um novo. Eu creio que a estrutura da saúde em Igarapé-Miri, ela está locada e dividida de uma forma coesa em Igarapé-Miri. O que está precisando mesmo de um aperfeiçoamento mais e mais na equipe para a atuação em si. Eu creio que o formato de como está sendo dividido, eu creio que está dentro dos padrões, né? Lógico, eu devo frisar que a questão a questão da folha de pagamento. Porque a folha de pagamento nós imaginamos por uma visão superficial que quase 80% mais ou menos. Então, quando eu tenho uma folha de pagamento muito acima do que eu devo gastar, então, lógico, que enfraquece os setores, enfraquece os planos, enfraquece os projetos. E aí, numa certa forma, isso resulta imediatamente num declínio do município por geral. Então, mas aí nós temos os ACFs, os agentes de saúde aí atuando de uma forma muito maravilhosa, desenvarando os setores, ramais e tudo mais, orientando, fazendo, que é um trabalho muito importante, que é dividido por território, cada um pelo seu território. E nós temos aqui também o próprio hospital, né, munido aqui de ambulâncias, de uma equipe lá de pronto atendimento. Outro dia eu fui atendido lá, e alguém questionando muito a saúde de Igarapé-Miri, e eu dizendo o seguinte, que Marituba, eu cheguei em Marituba lá um período desse, na nossa história, eu me deparei com 70 pessoas na fila, para ser atendido de uma forma com urgência. E aqui tu consegue encontrar 5, 6, 7 pessoas e ser atendido, né? Nós precisamos bem entendermos que nós poderíamos ter mais pela nossa história. Haja visto que Igarapé-Miri, pelo tempo que tem, no qual Abaetetuba era vila, Moju era vila, pela nossa história, tem algumas coisas que não condizem aqui. Eu quero parabenizar o doutor Alessandro pelo trabalho magnífico que operou nesse período agora de Covid, está fazendo em Igarapé-Miri, mas eu fico me perguntando, assim, como um ser humano comum, fazendo umas equivalências, né? O doutor Alessandro é um médico bem conceituado, tem sua clínica em Abaetetuba, atua aqui em Igarapé-Miri, mas ele tem alguns equipamentos que o próprio hospital não tem. Então eu fico vendo essa equivalência aí,
Porque pela nossa estrutura, já que nós somos municipalizados na educação, tinha algumas coisas que era para estar assistido. Né? E isso, se a gente fazer uma conta... A municipalização da saúde do município de Igarapé-Miri, eu sempre digo assim, isso não está no contexto, né? Mas não está na... É uma opinião do cidadão Carlos Lourinho, não é do entrevistador, mas sim do cidadão Carlos Lourinho. Eu fui conselheiro de saúde por 3 mandatos consecutivos e eu sempre questionei essa questão de o tempo que se gasta quase todo o recurso em ambulância e combustível, indo e voltando para a capital do estado, para outras municipalidades em busca de saúde, com a pactuação que hoje, infelizmente, nem a pactuação nós temos, que se construísse o hospital, na minha época, e comprasse equipamento. Porque, como você disse, se o doutor Alessandro Lobato, eu quero mandar um abraço para ele, grande médico, um cara que tem contribuído muito para a saúde de Igarapé-Miri. É verdade. Tem investido em Igarapé-Miri, tem acreditado em Igarapé-Miri. Se ele, particularmente, ele consegue comprar um aparelho de tomografia, por exemplo, por que o município não pode? E hoje nós estamos na média complexidade. Nós não temos na alta complexidade, mas temos até a média. Mas tem muitos procedimentos que está dentro da média complexidade que não consegue ser atendido em Igarapé-Miri e tem que ir para para a capital do estado. Enfim, isso causa um transtorno muito grande para o paciente e para o acompanhante do paciente, para a família toda, infelizmente. Né? Eu tenho miriense que tem que correr a Belém, chegar lá, pegar papel de energia do outro para comprovar. É um transtorno muito grande. Por causa da questão da compactação. Isso. Graças a Deus, nós, pelo menos de equipamento aqui, carro, nós estamos bem. Que é o período agora do governo, período de eleição. Nós tivemos aí não só aqui, mas a Baitetuba, que eu vi presente, eu vi chegar as motos, vi chegar os carros. Cametá também, que eu estava presente quando chegou lá, graças a Deus, alguns deputados que tiveram voto aqui ajudaram com essas emendas, e o próprio governo aí numa campanha de tentativa de ser reeleição, mandou para os municípios e nós ficamos muito felizes com isso. Então, Carmo, voltando à pergunta, eu creio que não seria um grande plano, seria a questão de infraestrutura. Organizar esse grupo para que ele pudesse, com excelência, estar fazendo o trabalho, como já está sendo feito. Agora, detalhe, com mais amparo. Com mais amparo, eu digo financeiro. Na hora que tu tem dinheiro, na hora que é pegado o dinheiro, que eu deixo de ter uma folha mais ou menos com 80% e coloco ela com 50%, me sobra recurso. Quando me sobra recurso, eu começo a injetar. E aí a gente vê que, de repente, nesse fluir de compartilhamento de recursos em todos os setores, eu tenho uma coisa chamada precaução funcionando. Quando eu tenho essa precaução, não encharca. Eu não preciso ir para Belém. Eu não preciso ir para Belém, lógico, tem casos que precisa, mas a maioria das viagens são encurtadas porque há uma prevenção. Então, que a gente possa trabalhar com o município do jeito que é, a situação que nós passamos em Igarapé-Miri, que a gente possa focar na prevenção, para evitar com que a pessoa realmente adoeça. Nesse período agora do Covid, nós falamos muito em algumas redes sociais sobre os senhores e senhoras das suas casas, que os filhos pudessem fortificar o paizinho, a mãezinha, através de vitamina e tudo mais, para que quando chegasse assim mal, o corpo pudesse estar firme para aguentar o baque da doença. E graças a Deus muito fizeram, estão passando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo vivo. Lamentamos os que se perderam, é um sofrimento para todos nós, mas Igarapé-Miri conseguiu passar por esse momento, está passando, graças a Deus, e as mortes têm cessado, e eu fico muito feliz por isso, por Deus estar agindo. O nosso Senhor Jesus está agindo. Tá certo. Nós vamos a mais uma pergunta, e em seguida vamos para o nosso primeiro intervalo. Lembrando que nesta série de entrevistados, entrevistaremos o pré-candidato Joca Pantoja, o pastor Adoniel Sozinho, a doutora Marília Miranda, o professor João Batista, que já está sendo entrevistado hoje, o Marcelo Correia, o Darinho Pantoja, o Roberto Pina, Antoniel Miranda, o atual prefeito... Toniel, isso aqui não é sequência, aqui é só a sequência está diferente, né? O atual prefeito Toniel, o doutor Ítalo Mácula, Aladim de Paula Martins e o senhor Vadinho. Esses são os pré-candidatos que serão entrevistados, né, dentro da nossa programação.
amanhã, seria a entrevista do prefeito Antônio Ronélio Rodrigues Quaresma. Nós estamos aguardando a confirmação por conta de agenda que ele tem na capital do estado. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta agora de uma coisa que eu tenho lutado muito em relação a Igarapé-Miri, inclusive temos um trabalho, não sou eu, mas várias pessoas do nosso grupo, como o Francelino, que é um camarada que é um baluarte nisso, Zé Ares, enfim, Neto, Zé Luiz, Rildo Sampaio, uma turma aí que a gente luta por isso, pro pastor Simão Pedro, que também luta, né, por este caso, que é uma área de saúde, é um caso de saúde, mas é especificamente a respeito de droga e álcool. Professor João Batista Matos, eleito, qual a proposta que o professor João Batista Matos tem em relação a esta situação de tratamento de dependentes químicos no município de Igarapé-Miri? Este é um problema de saúde, não é um problema, por exemplo, para assistência social, mas é um problema de saúde e que precisa ser combatido. Igarapé-Miri precisa ter um centro de recuperação. A gente vem lutando há décadas já com essa situação, e mais de 2 décadas com essa situação aqui, na tentativa de conseguir um centro, não conseguimos até hoje. Qual a proposta que o pré-candidato professor João Batista tem em relação a esta questão de dependência química? E Carmo, analisando esse contexto dessa pergunta, eu vejo o senhor como frente na luta, e eu quero lhe agradecer por todos os jovens de Igarapé-Miri, pelo trabalho que você tem feito, incansável junto com a sua equipe, né? E eu fico muito feliz por isso, por Deus ter levantado pessoas desse gênero em Igarapé-Miri. Em relação ao tema, um tema que me dói muito, aqui em Igarapé-Miri nós tivemos candidato a deputado estadual no ano de 2014, e na ocasião nós tínhamos perdido 12 jovens que trabalharam com a gente, passaram um tempo com a gente, foram nossos filhos durante 1 ano em escola, que a gente passa 1 ano com a meninada, e de repente saíram da escola e nós perdemos por tráfico e violência. Foi uma bandeira que nós levantamos, e daí então, de 2014, já morreu mais pessoas. Agora, ultimamente, há 3 dias atrás, eu perdi 3 ex-alunos mortos de uma vez só, por conta da violência, por ser dependente químico, e estarem nessa vida aí sem um amparo. Doentes, como você bem colocou. Certo? E analisando assim o contexto da saúde, o que seria de verba, o que seria de amparo legal para que o gestor, juntamente com a sua equipe, pudesse movimentar e fazer alguma coisa em benefício a essa categoria, nós temos aí, nós recaímos a uma linha, e essa linha ela recai... Mas aí nós entendendo que Igarapé-Miri está com uma per capita baixa, que é fruto de desestruturação no poder econômico, na fatia do poder econômico de anos, não é só agora. É bom frisar que não é só agora, isso é um conjunto de fatores que faz com que a população se torne pobre. De 100 pessoas aqui em Igarapé-Miri, 55 pessoas sobrevivem com menos da metade do meio salário, metade do salário mínimo. Então, sabe, é um lugar que precisa com urgência de uma reação. Precisa de política pública para gerar recurso, para gerar dinheiro, captação de recursos para esse município. Precisa com que alguém peça com dimensão, com uma boa equipe, com seriedade, compromisso, temor a Deus, e se juntar com os que sabem que nós temos pessoas competentes com isso. A exemplo, nós temos o senhor nessa linha de frente aí, entendeu? Que junto com o recurso pequeno que nós temos, que seja pequeno, criar mecanismos aí para que aconteça com urgência. Porque isso era para ontem. Há 6 anos eu visitei o senhor alugando um prédio ali, na tentativa de tirar essa meninada do vício.
porque são doentes que precisam de tratamento. Nós temos aí a Bonhão ali, né? Sempre acontece retiro da Igreja Betânia. Igreja Betânia, isso. E eu não vejo empecilho nenhum de salões como esse no interior tá podendo absorver essas pessoas e lógico, com uma contrapartida da prefeitura, uma contrapartida de alguns empresários, com a política pública de vários setores, alguém tratar desses doentes que nós temos em Garapé-Miri. E o principal de tudo é quando se junta a saúde e a educação, nós temos a saúde na escola, né? E aí, então, esse programa ele vem quando eu junto alguém da saúde, um profissional da saúde, um profissional da educação, e levo um aparato de psicólogo e tudo mais, e um grupo de pessoas que vão fazer essa prevenção na escola. E você que é professor, você sabe disso. Nós pegamos carinho, nós pegamos amor pela criança. E é muito triste a gente ver, de repente, ela sendo presa. Me doeu muito quando aí era no Banco do Brasil, lá em cima funcionava o setor promotoria. Eu entrar lá e ver um ex-aluno meu sair algemado. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e baixou a cabeça. Eu me senti um dia para me recuperar. Graças a Deus que eu tenho uma fé em Cristo, eu tenho certeza que tudo que era necessário fazer da minha parte foi feito. Mas algum setor está falhando. Alguém está falhando. E a gente precisa fechar de todas as maneiras, todas as portas, na periferia da cidade, na cidade, nos interiores da cidade, que a droga está chegando, é o mal que ela está chegando. A gente precisa fazer contenção. E essa contenção, ela se dá como? Ela se dá com os centros de recuperações, que absorvem esse doente, e as igrejas, que têm feito um papel fundamental. Hoje o pastorzinho está lá, a pessoa se converte, o viciado se converte, chora, ele sabe que essa vida não é para ele se converte, quando é amanhã o pastor está lá dizendo, Rogério, Marcelo, vai lá, cuida dele, cuida pela manhã, cuida pela tarde, para ver se não cai. É a única contenção que está tendo, que vai de encontro a isso. Então a gente precisa fazer com que o poder público possa estar reagindo e criando estratégias, já que o dinheiro é pouco que vem do governo federal, mas que a gente possa criar políticas públicas para que alguém estar sustentando isso aí. Porque nós estamos falando de vida. E quando se fala da vida do outro, porque é bandido, porque não sei o que mais, tem que matar. Se fosse teu filho, se fosse teu parente, teu primo, teu irmão, talvez não falasse isso. Então a gente precisa olhar o outro como se fosse a gente. Essas pessoas precisam Aí se quiser se perder, é paciência. Pelo amor de Deus, mas fizemos a nossa parte com excelência. Quando dobrarmos os nossos joelhos, vamos chegar a Jesus Cristo. O que era necessário fazer, foi feito. Nós tentamos. Tá certo. Nós vamos a um rápido intervalo, mais um bloco comercial, lembrando que os nossos internautas, eles podem fazer uma pergunta para o nosso entrevistado do dia. Você pode fazer sua pergunta, nós temos a nossa secretária que está nos ajudando aqui, e ela vai anotar, e nós vamos passar para o nosso entrevistado do dia. Então você pode fazer sua pergunta aí, e nós vamos fazer para o nosso entrevistado. Não vamos poder fazer todas as perguntas, né? Mas nós vamos achar, nosso entendimento aqui é mais interessante, para que for feito pelos nossos internautas, para perguntar ao entrevistado de hoje. Então nós vamos ao nosso intervalo, já a gente volta com a pergunta de número 4, nesse bloco que nós vamos falar sobre a cultura miriense, que é um celeiro de artistas no estado do Pará. Nós vamos rapidamente ao intervalo, não sai, não desliga o teu aparelho, né? É rapidinho, como dizia o nosso saudoso Chico Anísio, é lá e cá. Vamos agora. Tonight we
Estamos de volta com o nosso programa Carmo Lourinho na TV. Já estamos de 11 horas com mais 46 minutos. Estamos ao vivo aqui do estúdio da Banda Atos, na cidade de Guarapeberi, a capital mundial do açaí. Começando a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do município de Guarapeberi. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o pré-candidato João Batista Matos, professor João Batista Matos. Lembrando que nesta série nós vamos entrevistar todos os pré-candidatos a prefeito, entre eles Joca Pantoja, pastor Sozinho, doutora Marília Miranda, Marcelo Correia, Darinho Pantoja, Roberto Pina, o atual vice-prefeito Antoniel Miranda, o atual prefeito Tonião, o doutor Ítalo Mácula, o Aladim Martins de Paula e o Vadinho, né? Esta fala aqui não é a sequência, né? Amanhã, por exemplo, está para ser entrevistado o prefeito municipal de Guarapeberi, só está faltando confirmar por conta de agenda dele na capital do estado. Então, neste segundo bloco, nossa pergunta para o nosso entrevistado é a respeito da cultura miriense. Então, nesse bloco, nossas perguntas, vamos falar um pouco sobre a cultura. O município de Guarapeberi é um celeiro de grandes artistas, músicos e tradições populares. Qual o projeto que o nosso pré-candidato João Batista Matos, professor João Batista Matos, venha a ser eleito? Qual o projeto que ele tem nesta questão da cultura miriense, né? Depois desse período de isolamento aí, quais são os projetos para atender às novas tendências e as adversidades culturais do município de Guarapeberi? Este ano, praticamente tudo já foi abortado, né? A festividade de Santana, que estive conversando com alguém ligado à paróquia e me disse que as missas vão acontecer, vão ser transmitidas online, mas não vai haver aquela aglomeração física, né? A festividade fisicamente não vai haver. E os festivais, né? Festival do Açaí, Festival do Camarão, Festival do Camarão, que já era para ter acontecido, acho que agora seria agora em junho. Isso tudo já foi abortado, né? Sei, até o nosso campeonato da Liga, também estive conversando com o presidente atual da Liga, o Rivelindo, o tio Riva, e ele me disse que está difícil, né, para se achar um calendário, até mesmo porque a FPF ainda não conseguiu definir o calendário do Campeonato Paraense, se vai conseguir equacionar aí para terminar o Campeonato Paraense e os campeonatos da Série D, Série C, que está envolvido aí Paysandu e Clube do Remo. Mas vamos lá. Então, nossa pergunta é a respeito da cultura miriense. Caso o professor João Batista Matos eleito, quais os projetos que o professor tem para a área de cultura do município de Guarapeberi? Na verdade, seria uma missão. Vindo do município de Cametá para Guarapeberi, há 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos atrás, no ônibus Boa Esperança, eram 4 horas da tarde, mais ou menos, e eu estava sentado bem no meio do ônibus, e alguém disse lá, o cobrador disse: gente, estamos passando por Guarapeberi, por favor, abaixe-se, que é um momento muito dedicado à nossa viagem. Isso me deixou muito triste, porque eu sou miriense, nascido e criado nessa cidade, e tenho amor a essa cidade. E eu percebi que a nossa fama lá fora, por conta da violência que nós passamos, na ocasião, que hoje já, graças a Deus, diminuiu um pouco, foi vendido uma imagem muito terrível de Guarapeberi. Porque nós somos um povo, aparentemente, como de Cametá, Moju, que tu chega, qualquer pessoa que chega aqui na cidade, ele bate na tua porta, tu dá comida, dá rede, dá tudo, porque nós somos bons. Pessoas com
uma qualidade maravilhosa, de pessoas boas mesmo. Então era essa a nossa vertente, era isso que nós éramos conhecidos. E de repente veio uma onda que deu o que deu, os nossos noticiários não são bons. Então, nessa brincadeira aí, da má fama que se espalhou pela cidade, e hoje, por conta de um período que nós passamos, nós somos mal vistos, que eu lembro que a festa de Santana, eu contava, eram 18 ônibus por viagem. A minha vida foi ali próximo ao estádio municipal, lá na esquina eu já contei. 7 horas da noite, 9 da noite, chegar 18 ônibus na época da Rodomar. Não é isso? Rodomar, né? Rodomar. Muita gente para a festa de Santana. E hoje está vindo declínio. Então, com isso tem sofrido a nossa cultura. E principalmente nossos artistas. Né? Quem dera se Mocajuba tivesse maionete da vida. Quem dera se tivesse um Pinduca da vida, um Aldo Senna da vida, a banda Sabor Açaí, que pegou uma dinâmica imensa nesse estado e fora dela. Quem dera se tivesse, e mais outros aí que nós temos aí, se eu for traçar o nome de todos eles aí, nem fala. Homens brilhantes, pessoas voltadas à nossa cultura, Massara, Patrick, nem fala. Então nós temos um celeiro, como você bem falou, nós temos um celeiro. E esse celeiro, ele precisa ser avivado, o mundo precisa saber que nós temos. E eu falo isso, vocês aí nas minhas redes sociais, se você vir desde o ano de 2012, ano 2018, ano 2008, eu tenho falado sobre isso. Nós precisamos falarmos coisas boas de Garapé-Miri. É inadmissível um povo que tem tanto talento e pouco se divulga. E eu penso que a gente precisa dar vida para essa cidade, Carmo. Carmo, eu viajei daqui para o Nordeste brasileiro, passei por muitas cidades. Nós tivemos 2 viagens, uma particular e outra numa turnê. E eu passei por várias cidades onde, eu não sei se a cidade lá para trás era ruim, mas eu sei que o canal que eu passava, de carro ou de ônibus, era lindo. Nós temos aqui a nossa principal, aqui, a nossa PA aqui, que tu passa pelo sanitário de Garapé-Miri. Então a pessoa fica com uma má referência. Diz, João, é essa que é a tua cidade? O professor Belém chegou, escuta, tu mora no centro, você tem um mato, tem uma vala aqui na tua cidade. Então nós precisamos ir de encontro a isso aí, melhorar a nossa pista aqui, que passa as pessoas aqui, para ela possa ter uma boa visão de Garapé-Miri, mandar pintagem, fazer um trabalho de organizar uma equipe e entrar assim com um direcionamento para que mude essa ideia e impulsionar isso aí. Como impulsionar? Imagina só um grupo, que eu falo uma missão, então essa missão precisa ser executada. Imagina só um grupo numa campanha, esse grupo de propaganda, grupo de articulação, não é isso? Imagina só numa escola fazendo um campeonato lá para ver quem mais consegue propagar nas redes sociais coisas boas em relação à nossa cultura, em relação a um monte de coisa que nós temos aqui, e esse talento maravilhoso aqui. E, de repente, um prêmio no final do ano. Pensa só, milhões de jovens que todos com seus celulares, WhatsApp, Facebook, falando bem da cidade. Nós precisamos disso. Alguém que fale a realidade. Nós somos um povo bom, talentoso, inteligente, só que fomos violentados aí por uma sequência de violência que aconteceu, e hoje o cara, ei, Garapé-Miri, meu Deus, estou assaltado. Que isso? Isso não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós sabemos que existe sim um fragmento de violência, existe sim uma parte que deixou de ser assistida, como natural nos outros lugares. Olha, é impressionante. Aqui o nosso vizinho aqui, o município de Abaetetuba, acontece fatalidade, mas não se vê. Parece que há um fechar. E se fecha em Copa. Então o mal não propaga, não. E a gente precisa fazer porque o nosso talento, a nossa cultura, a nossa praia do Botelho, aqui o Jatuíra aqui precisa ser conhecido. A história precisa ser conhecida. Tem um vídeo que fala sobre isso, né? Que eu visitei Carmo. Eu paguei uma fortuna para ver uma árvore de caju virada com buraco. Uma pedra furada. Eu tenho isso no meu Facebook, no meu WhatsApp. Uma fortuna, que tem que pegar um carro, tem que pegar outro, pagar aquilo, pega a negócio, como é, a fita aqui. Então, meu Deus do céu, nós temos aqui a Praia do Botelho. Nós temos aqui alguns engenhos que podem ser recuperados e fazer uma visitação. Nós temos lugares lindos em Garapé-Miri, que pode ser revitalizado. E sem falar no nosso talento. Já pensou uma banda Sabor Açaí? A dimensão do Pinduca, da sua história, de todos aí. Então isso precisa ser divulgado, isso precisa ser tratado com excelência. E o povo precisa ser estimulado a isso. Entendeu? E assim tem que haver um conjunto com essa performance de vender o belo. Que nós somos bonitos, por excelência. Tá certo. Nossa próxima pergunta é o plano para o esporte e lazer. Sabemos que esses 2 fatores são muito importantes para a qualidade de vida
das pessoas a qual é a vocação de Igarapé-Miri para o turismo, né? E qual a vocação de Igarapé-Miri para o turismo? Você praticamente já respondeu essa pergunta aqui, né? Você já falou a respeito, né? O senhor quer falar ainda alguma coisa a respeito do turismo, que foi só o que faltou emendar aí? Eu quero complementar que eu creio que tem que haver, eu imagino, dentro da minha concepção, que precisa ser feito um plano, uma sequência anual de acontecimentos na cidade. Acontecimento que não precisa, gente, ser aquela grande coisa. Ninguém aqui está para falar, não, João Batista vai fazer uma coisa extraordinária que não se pensou. Mas eu imagino, vamos brincar um pouquinho aqui, mas eu imagino que se eu puder propagar no Baixo Tocantins, que aqui em Igarapé-Miri vai ter o prêmio de R$5 mil para um campeonato de rabeta aqui na cidade, vai atrair um movimento imenso. Eu fiz um campeonato desse, foi um show de bola, um sucesso. Entendeu? Vai ter no período de Festa Santana uma maratona aqui competindo a 10 mil, mas aí a propaganda, as pessoas que vêm para o hotel, que vêm para gastar, vai ter, entendeu? Aqui, agora, 3 dias atrás, o rapaz fez um campeonato de pipa. Aí o meu filho chegou, e papai? Ele disse, meu filho, eu realizei há uns 7 anos atrás, 10 anos atrás, eu tenho o folder sobre isso. Então são coisas que vão fazer com que a cidade possa estar movimentada, é uma sequência após a outra. Daqui a pouco, quando passar a pandemia, nós estaremos lá com os grandes empresários, marcas a nível nacional lá cobrindo o evento em Abaetetuba. É do Meriti, não sei o quê, é isso, daquilo, e o povo vai, o povo gasta, e aquilo fica de resíduo para o município, e o município pega isso e cresce. É com isso que Cametá tem se mantido. Então a gente precisa fazer uma sequência de acontecimentos, que essa cidade possa ser vista, possa ser visitada, para quebrar essa imagem que colocaram em nós, que nós não somos isso. Povo violento, nós somos um povo amável, um povo muito bom, que qualquer um que vinha aqui em Igarapé-Miri, se visitar, fica. Tá certo. Tem muita gente perguntando aqui quais os dias, né, da Antônio Miranda. Antônio Miranda vai ser entrevistado na quinta-feira. O Darinho Pantoja vai ser entrevistado no dia 30. No dia 30. E tem gente perguntando aqui também a doutora Marília. A doutora Marília vai ser no dia 23, né? Vai ser no dia 23. A entrevista com o Roberto Pina aqui. Tem que pegar aqui, já eu respondo para o meu internauta aqui o dia da apresentação do Roberto Pina. Então, vamos para a sexta pergunta. O município de Igarapé-Miri é a capital mundial do açaí. Qual foi o volume econômico movimentado pela cadeia do açaí em 2019? Não sei se o professor tem essa resposta. E quanto esse recurso é aplicado no município? Qual a distinção do resíduo, né? Existe um projeto para a reutilização do caroço, ou seja, eu vou trazer para a minha linguagem, né? A nossa economia, ela é a base do açaí. É o açaí que fomenta a nossa economia. Qual os projetos que o professor João Batista Matos, caso seja eleito prefeito de Igarapé-Miri, tem a respeito do açaí? Porque eu sempre disse que o açaí ele precisa deixar recursos para Igarapé-Miri, não só o recurso do dono do terreno, do apanhador, daquele que transporta o açaí até a cidade, daquele que tira do barco e coloca em cima do caminhão, e do atravessador que pega para vender para as máquinas e para exportar para outros municípios. Mas nós precisamos fazer com que este açaí gere também arrecadação tributária para o nosso município e geração de empregos na finalização dele, porque hoje 75% praticamente do nosso açaí sai do município. Nós temos hoje 8, estamos indo para 9 agroindústrias do município de Igarapé-Miri, que não absorve nem 25% da nossa produção. Então, esta é a pergunta. Qual o projeto do pré-candidato João Batista Matos
na área do açaí, que é a base da nossa economia? Fazer o que deveria ter sido feito há muito tempo, né? Nós temos, você perguntou mais ou menos quanto gerou de dinheiro nesse município, ano 2019, foi em média quase 83 milhões de reais. Quase 83 milhões de reais. Tem esse cálculo de foge para mais ou para menos, porque tem coisas que não são computadas. Por exemplo, o cara pega a pampinha dele e enche dessa e leva. Aí tem coisas que não são computadas, mas em média foram quase 83 milhões de reais ano 2019. E esse é um tema muito gostoso, sabe por quê? Porque nós falamos sobre finanças. E quando eu falo sobre finanças, eu falo de sustentabilidade para o resto do município. Igarapé-Miri conseguiu gerenciar no ano passado quase 163 milhões, um breve mais ou menos, oscilando de 3 milhões. 163 milhões. O resto foi destinado uma parte para a Bolsa Escola e tudo mais, mas Igarapé-Miri em si, a cidade, foram 97 milhões no ano de 2019. Se não foi 97 milhões ano 2019, que o município absorveu para pagar educação, saúde, segurança e funcionalismo público, então a produção de açaí, cara, chegou quase lá. Nós tivemos 83 milhões, com que gerou o município. Ano 2019, nós pegamos o topo de produção do Brasil aqui. Nós pegamos o topo. Aqui na região, aqui, o Igarapé-Miri é o que mais produz. Agora ela se faz jus, quando diz a capital mundial do açaí. Há uns anos atrás, falava que produzia mais, mas não produzia. Era Portel lá que levava, produzia quase 2 vezes mais Igarapé-Miri. Então, todo Igarapé-Miri praticamente é plantio de açaí. Então, é aí que está a situação. Nós precisamos criar, me parece que já tem, eu não tenho falar com propriedade, mas me parece que já tem um projeto que me parece que já foi até votado, certo? Para que haja esse taxar dentro da normativa da lei, para que fique um resíduo muito pequeno, centavos a lata, que esses centavos a lata vai dar em média quase 1,5% a 2% desse valor. Agora imagina só, vamos falar em 1% de 83 milhões de reais. Não é isso? Nós teremos um dinheiro que dava sustentação para o esporte em si, sustentação para a cultura em si, para poder alavancar e injetar nesse próprio município. Nós pensamos outro dia falando com alguém de Castanhal, juntamente na mesma viagem com alguém de Mocajuba, na questão da balança aqui, entendeu? A balança em cada saída de Igarapé-Miri se pesava, ficava o quê? 20 centavos para Igarapé-Miri, e ainda mais essa balança, pesando o açaí de Mocajuba, pesando o açaí de Curuçambaba, Cametá, quando se passasse aqui, se remetia para eles um valor pequeno, perto do trabalho que nós fizemos, mas ficava, imagina assim, 20 centavos, uma hipótese, 20 centavos, Mocajuba, cadê tua nota? É Mocajuba? Então, devolve 15 centavos para Mocajuba e fica 5 centavos. 5 centavos é pouco, né? Quando se fala em milhões de toneladas, o negócio pega, o valor aparece. Então, quando nós temos esse recurso, as coisas começam a funcionar. Então, nós precisamos com urgência. Precisamos fazer com urgência. Só mais um pouquinho, Carmo, olha só. Mojuba, estamos extrapolando já no horário, vamos lá. Cametá, o meu aluno lá, que trabalha comigo na escola, 16 anos, no período da Pimenta do Reino agora, ele fala, professor, arranja uma moto para mim, eu compro, certo? Quer uma bizinha? Não, eu quero uma broche. Por quê? Porque ele tem a Pimenta do Reino lá. E nós temos a terra propícia, teve uns políticos aí no passado, que implantaram a questão do açaí. Trabalharam em cima do açaí com novo e tudo mais, e graças a Deus fizeram sua parte da sua história. Só que eu venho com mais novo ainda. Eu digo que o açaí tem sim como se investir, e muito mais explorar o açaí, mas nós temos que explorar sim o cacau, nós temos que explorar sim o cupuaçu, e fazer esse município render, porque são 80 quilômetros de terra. Então, é muita terra ociosa para se trabalhar. Então, alguém precisa criar uma estrutura que possa informatizar a pessoa, para que ela possa ter conhecimento disso, e plantar na cidade, porque eu fui em Pernambuco, na terra partida, e o cara cria tambaqui. Eu visitei. É um absurdo, há 10 anos atrás, vim 3 ônibus de Mocajuba e pegar o recurso que tinha aqui no Baza, porque Igarapé-Miri não estava informatizado em todo, e não usaram o recurso e foi para lá, para Mocajuba. E não está até hoje ainda. E não está até hoje. Então a gente precisa criar estruturação para chegar à informação. E eu preciso que a gente precisa que o povo tenha conhecimento. Se ele tiver conhecimento, quer fazer isso, e vai fazer, vai lá no banco, e o dinheiro vai sair, vai investir e vai melhorar a cidade de Igarapé-Miri. Tá certo.
Tá bom, então só respondendo a pergunta dos internautas, deixa eu falar para você aqui a relação dos entrevistados. Hoje, dia 16, seria o prefeito Antônio Ronélio Rodrigues Quaresma, mas por questões de agenda foi trocado, então o professor João Batista, que seria amanhã, dia 17, então foi antecipado. Na quinta-feira, dia 18, o entrevistado será o Antoniel Miranda, na sexta-feira, dia 19, será o Marcelo Correia, na semana seguinte, segunda-feira, dia 22, Roberto Pina, na terça-feira, dia 23, Vadinho, ele trocou aqui com a doutora Marília, ela vai ser entrevistada na terça-feira, dia 23, e o Vadinho ficou para o dia 24, quarta-feira. Na quinta-feira, dia 25, o doutor Ítalo Mácula, também por questões particulares lá, ele não vai poder ser entrevistado, vai ficar bem para quase último e não vai ser neste horário porque não temos mais como encaixar ele no outro horário. Então vai ser à noite a entrevista do doutor Ítalo Mácula, acho que no dia 29. E o Aladim de Paula, que seria entrevistado também no mesmo dia, no dia 25, porque nós não podemos passar para o mês seguinte, ele seria entrevistado no dia 25, às 19 horas, então ele vai ser entrevistado no horário normal, que seria o horário do doutor Ítalo Mácula. Na sexta-feira, dia 26, é a vez do pré-candidato Joca Pantoja. E na última semana, para encerrar, segunda-feira, dia 29, o pastor Sozinho, e no dia 30, o Darinho Pantoja. Pode haver algumas modificações aqui, a gente vai informando, né? Espero, assim, ter respondido aí a pergunta do internauta que me fez a pergunta, que estava fazendo a pergunta, tá certo? E, então, nós vamos ao nosso último bloco de faturamento, ou vamos continuar, direção aí do programa? Como? É eu que mando, né? Tá certo. Então, nós temos aqui a sétima pergunta, já é só uma complementação, nós podemos pular. A sétima pergunta é o seguinte: quais são os outros vetores que impulsionam a economia? Você já falou da piscicultura, né, que é também um mecanismo de impulsionamento da economia. Então, nós vamos para o nosso último, mais um intervalo comercial, e já a gente volta com a nossa última pergunta, porque a pergunta de número 8 também ela foi observada para todos os pré-candidatos que não seriam perguntadas. Então, nós voltaremos com a nossa última pergunta para encerrar o programa, que já estamos extrapolados no horário, tá certo? Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever, 'cause I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna be slow-mo. So tonight we just let go. To the beat in the street, every freak out in your life.
Venha conhecer o Sansei Mercadinho. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna look back. Oh, I just wanna have a good time. Call me whatever. I'm up for anything like that. Oh no, we don't wanna be slow. So tonight we just let go. To the beat and treat every out sing like. Sing like. Party like. Freaking out. To the beat. Ok, estamos de volta com o nosso programa Carmo Lorina TV, hoje entrevistando, nesta série de entrevistas, o nosso primeiro entrevistado de hoje, professor João Batista Matos, e nós vamos para a última pergunta do dia, e já as suas considerações finais também, que é a 9ª pergunta. Gostaríamos que o senhor fizesse suas considerações finais e por que o senhor quer ser prefeito de Igarapé-Miri. Eu esqueci de falar em relação ao caroço de açaí, né? O caroço de açaí lá já tem uma pessoa de Mocajuba pegando o caroço de açaí, eu não sei qual é o trato, mas está trabalhando com carvão vegetal. Não, vegetal. Né? Mas não sei que fim está dando, não sei como é, mas já está acontecendo, alguém está trabalhando no caroço de açaí. E Carmo, na verdade, se eu pudesse não ser candidato, não seria. A minha particularidade. Só que eu aprendi que Jesus Cristo dá para cada um de nós talentos. Isso é bíblico, talentos. E eu aprendi que na minha história, eu não estava entendendo. Mas na minha história eu comecei a fazer estágios. Quando eu me tornei 12 anos diretor de uma escola, quando junto com a comunidade construímos, pegamos uma área lá e compramos, fizemos um prédio junto com a comunidade, mudamos a história da comunidade, fizemos uma parte na habitação, compramos, fizemos estrutura, construímos, ajeitamos, fizemos um monte de coisa na área da habitação, do esporte. Aí eu não estou entendendo o que está acontecendo. Alguns conselhos, Fundeb, merenda, eu não estou entendendo, mas eu estou lá inserido. Conselhos, aí tá. Agora eu posso entender que dentro desse estágio há um clamor dentro do meu eu, né, da minha pessoa, me cobrando, dizendo o seguinte: não, se eu te coloquei para te passar e vivenciar isso, como eu passei pelo CREAS também, vivendo a realidade da assistência social, na pessoa de Nice Diniz, nossa amiga, então eu consegui absorver esse município, eu consegui entender, hoje eu conheço. Eu sou, minha família é praticamente do Barro Alto, aí do Catimbau, nascido aqui na Matinha, lá no Bar do Neném, lá que está meu umbigo, lá, bem no meio do negócio, lá. Era a casa da minha avó, do seu Maurício. Então, juntamente com meu pai, com toda a estrutura, viagens em Belém, fala com o deputado, fala com isso, fala com aquele outro, faz convênio com o Estado, faz convênio com o município, negocia com esse, negocia com aquele, benefícios a Igarapé-Miri e as coisas acontecerem. Muita gente hoje anda com contra-cheque do Estado, contra-cheque do município e teve a sua vida funcional com uma canetada que, graças a Deus, na ocasião, presidente da Sociedade Esportiva Corinthians, nós fomos usados por Deus para acontecer isso. Então, eu percebi que na nossa história existe o chamado. Então, eu não posso ser covarde. Eu não posso ser um medroso. Se eu tenho concepção, se eu aprendi e sei que dá para fazer melhor do que está aí, porque um passado atrás aí proporam que não se pode mudar, porque o que deu certo, não sei o que mais. Não, nós precisamos dar oportunidade para o novo. Corremos o risco do dito novo até não dar certo, quando nós corremos esse risco. Aqui, os municípios, 5 mil e poucos municípios no Brasil correm esse risco, sim. Mas nós precisamos dar oportunidade ao jovem. Nós precisamos dar oportunidade a essa juventude que está aí. Eu tenho 46 anos. Eu tenho uma boa experiência e sei muito bem que temos profissionais aqui em Igarapé-Miri capazes, sim, de, dentro de uma conjuntura, melhorar o município. Eu não quero desfazer do que está aí, mas de melhorar em todos os aspectos. Eu tenho consciência disso. E eu não vou ser covarde com a nossa história. Eu tenho filhos, tenho a minha família, tenho alunos que, quando a gente se fala na escola, nós percebemos o olho dele brilhando, crendo nas propostas, crendo no que nós falamos.
com a convicção aqui, não, professor, você tem que chegar lá. Alguém tem que nos representar. Então, eu não vou decepcionar esse povo. Por isso, nós colocamos aí, estamos aí pré-candidato, presidente do partido, tudo que era necessário fazer, nós tentando fazer, para que se lance a pré-candidatura, se seja candidato e participe da eleição. Se ganhar, amém, Deus continua sendo Deus. Se perder, Deus continua sendo Deus. Mas o importante é que está aqui um homem convicto e maduro e firmado no compromisso de aceitar o desafio, de dizer que não sou covarde, que não vou recuar para o talento que Jesus me deu e vou fazer, se Deus quiser, se Deus me der essa oportunidade, não por mim, mas pela presença viva do Espírito Santo, o melhor que eu posso. O melhor que se pode a todo o povo de Igarapé-Miri, que necessita, sim. Me dói saber que nós temos 55% da população de Igarapé-Miri que vive com menos, na metade do salário mínimo. Se dói saber que daqui a pouco nós teremos o final dos R$300 e a situação econômica da cidade vai receber um baque. Graças a Deus que nós temos a safra do açaí, que vai de encontro a isso aí. O único município campeão de produção de açaí é Igarapé-Miri, que vai de encontro para ver o quanto nós somos abençoados. Vai de encontro quando os outros municípios não têm essa safra, e nós temos. Então, Deus é muito especial com cada um de nós. Deus tem feito maravilhas na vida de cada um de nós, e eu creio que vai fazer nessas eleições o melhor para Igarapé-Miri. Eu quero pedir a todos que você possa estar orando aos todos os candidatos que aqui estão, porque não é fácil tu ser um homem honesto, não é fácil tu honrar com os teus compromissos, tu te arrebentar na vida para ser um homem certo, direito, e te colocar como pré-candidato, uma pessoa qualquer, usando uma cerveja, te chamar de ladrão, outro de aquilo, outro ofender tua família. Ah, porque já é ladrão? Ah, porque quer roubar? Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho 46 anos de honestidade trabalhando nesse município e honro o meu trabalho. Não é fácil. Mas para não fugir ao desafio, nós colocamos o nosso homem como pré-candidato, convicto que somos, convicto que aprendemos e convicto que isso vai fazer o bem a todos nós. Tá certo. Obrigado, professor João Batista Matos. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, ter estado aqui conosco e ter lançado seu nome aí como pré-candidato. A gente agradece em nome da nossa equipe, em nome do programa Carmo Loury na TV. E lembrando que amanhã... Eu agradeço a oportunidade mesmo. Tá certo. Muito obrigado. O nosso próximo entrevistado é o prefeito municipal de Igarapé-Miri, Antônio Ronélio Rodrigues Quaresma. Na quinta-feira é a vez do vice-prefeito Antoniel Miranda e para fechar esta semana, sexta-feira, o Marcelo Miranda. Quero agradecer a todos os internautas que interagiram conosco, que participaram conosco deste programa, desta live, e convido você para amanhã, neste mesmo horário, estarmos juntos e misturados com mais um entrevistado do dia. Tá certo? Amanhã está para ser o prefeito. Só estamos esperando a confirmação. Quero agradecer os nossos patrocinadores, quero agradecer ao Rose da Farmácia Nazaré, que hoje está como? Está com a bandeira Maxi Popular, né? Maxi Popular. E ao Mercadinho Sansei também, o nosso agradecimento aí ao Mercadinho Sansei, a Casa de Carne Bom Preço, na pessoa do meu amigo Júnior. Meu muito obrigado a todos que nos ajudam, que estão contribuindo com o nosso programa, e agradecer ao meu querido amigo particular aí, o Denis do Frangão do Denis, da empresa Frangão do Denis, que tem sido também nosso grande parceiro. Então, a todos, boa tarde e até amanhã, se Deus assim nos permitir, quando estaremos aqui com mais um programa Carmo Loury na TV, entrevistando mais um pré-candidato a prefeito de Igarapé-Miri. Que todos tenham um final de dia abençoado, um bom almoço e que a graça e a misericórdia de nosso Deus seja com todos nós, não só hoje, mas por todos os dias da nossa existência. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser.